No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre o futuro de Andrei. Uma das pessoas do staff do volante não descarta a chance dele ficar no Vasco. Falo também sobre a treta entre CBF e o Cruz Maltino, retaliação forte. Tudo sobre o Fluminense, disposto a dar um chapéu no Vasco em relação ao atacante artilheiro. Para completar, o Ronaldo, presidente e dono do Cruzeiro, encabeçando o movimento contra o rebaixamento, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Quero te atualizar agora sobre aquele movimento de clubes que pede a diminuição no número de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Essa informação havia surgido na semana passada e foi combatida por parte de times da primeira divisão, especialmente os da segunda. Queria acrescentar uma informação importante em cima desse tema. É Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro, quem lidera o movimento entre os times da Série A. Ronaldo, preocupado com a chance de o Cruzeiro se ver entre os rebaixados nessa temporada, defende a diminuição de 4 para 3 clubes. Ronaldo chegou a dar uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, em nenhuma liga do mundo se rebaixa 20% dos times para a segunda divisão. Descer 4 e subir 4 é muito time. Isso tem que voltar a ser uma pauta no futebol brasileiro, fecha aspas. Por que há um incômodo de muitos clubes, especialmente os da segunda divisão? Porque entende-se que há um oportunismo. O Ronaldo e os outros times que defendem a ideia esperaram que o Grêmio, que o Bahia, que o Cruzeiro e que o Vasco voltassem à primeira divisão para debater o tema. E aí, com todos os times que não são tão grandes na segunda divisão, ficaria mais tranquilo para eles. Quero saber a sua opinião. Você é contra ou a favor a mudança no número de rebaixados? Obviamente, se você rebaixa 3 da Série A para a Série B, você sobe apenas 3. Te confesso que eu prefiro assim, eu gosto dessa possibilidade de 4 rebaixados. E você, tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Fluminense. O Flu pode dar um chapéu no Vasco em relação a Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, atacante que vive fase espetacular. Com a camisa do Volta Redonda, ele já soma 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Informação do Vitor Lessa, jornalista que cobre o Fluminense, é de que o tricolor está tentando fechar com o atleta. Esse jogador pertence ao Itaboraí, está emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Estadual e já tinha um acordo verbal para se mudar para o Vasco a partir do Campeonato Brasileiro. Informação é que até o Fred entrou nessa disputa, Fred que virou uma espécie de dirigente no Fluminense e o Fred tentando convencer o Lelê a não ir para o Vasco e mais do que isso, a não entrar em campo no jogo do Volta Redonda nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Se ele entrasse em campo não poderia defender o Fluminense na Copa do Brasil. O Lelê entrou em campo, jogou, marcou gol e ajudou o time a passar para a próxima fase. Fui checar com o presidente do Volta Redonda sobre a possibilidade de o atleta ir para o Flu. O Flávio Horta, que é quem comanda o Volta Redonda, disse não ter participação nisso, até porque os direitos do atleta com o clube se encerram no fim do campeonato estadual, mas existe sim a possibilidade de o Fluminense dar o chapéu no Vasco e ficar com o Lelê. Curiosidade que o atual centroavante do Flu veio justamente do Vasco, Germancano, e fase espetacular. Bora falar agora sobre o Vasco que resolveu partir de encontro. Vai abrir guerra contra a CBF. Fui o primeiro a contar para vocês, coisa de um mês atrás, que o Vasco estaria fora dos campeonatos brasileiros Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Tudo porque o Vasco não está entre os 20 primeiros colocados de um ranking das categorias de base criado pela CBF. O Vasco aparece na 22ª colocação, esse ranking é anual e vale para todo o ano de 2023. O que o Vasco fez? Nos bastidores, durante as últimas semanas, o Vasco trabalhou na tentativa de convencer a CBF a arranjar uma vaga para que o clube pudesse jogar as competições. O Vasco é um dos mais tradicionais em relação a atletas da base. A CBF disse que não. O Vasco falou, tá bom, então agora aguarde com as consequências. A primeira providência do Vasco foi se recusar a liberar os atletas Ryan, Matheus e Felipe Gabriel para defender a seleção Sub-17. Isso vai prosseguir um pouquinho mais para frente, a partir de maio, com a realização do Mundial Sub-20. O Marlon Gomes, que é jogador do time principal e teve boa participação no Sul-Americano, conquistado recentemente pela Seleção Brasileira Sub-20, também não será liberado se a CBF vetar a participação do Vasco nas categorias de base. Queria muito saber a sua opinião. Você concorda? Você discorda? Acha errado? Acha certo? Uso o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o posicionamento do Cruz Maltino. Bora fechar o vídeo com atualizações sobre Andrei. A novela tá ficando chata, né? Pois bem, o UOL chegou a cravar na tarde dessa quinta-feira, colocando na capa que o Palmeiras se tornou o grande favorito para ficar com o jogador, tudo praticamente encaminhado, e ele deve ser anunciado como reforço do Palmeiras ainda nessa semana. Procurei um dos representantes do atleta para perguntar sobre o tema e a resposta foi a seguinte, abre aspas, ainda não dá para descartar o Vasco. Estamos tentando chegar a um acordo com o Chelsea, mas ainda faltam algumas etapas,
fecha aspas. Ou seja, negociação com o Palmeiras tem prioridade por conta da presença na Libertadores da América. O Andrei jogando na Libertadores ganha mais pontos e fica mais perto de conseguir o visto de trabalho para voltar para a Inglaterra. Só que o Vasco faz pressão nos bastidores para que a cláusula de preferência seja exercida. Quando o Vasco negocia o Andrei com o Chelsea, ele coloca uma cláusula que dá prioridade ao Cruz Maltino no retorno do atleta ao futebol brasileiro. Chelsea ainda tentou convencer o Vasco e o Andrei de que esse movimento de volta a São Januário não seria inteligente para o atleta e também para o Chelsea, porque ficaria mais demorado para que ele pudesse voltar à Inglaterra para jogar por lá. O Vasco defende a ideia de que a cláusula de preferência precisa ser respeitada. Nos bastidores a 777, o Vasco tem batido na tecla de que vão dificultar essa negociação. E surgiu mais um problema para o Palmeiras, que já tinha aquela questão envolvendo o Mundial Sub-20, Mundial marcado para maio, o Palmeiras não gostaria de liberar o Andrei, enfim. Não há hoje, tarde de quinta-feira, 17 horas e 20